verdadeiro discípulo que gosta de levar a palavra do Senhor na praça, nos ônibus, nas escolas, no trabalho. Esse é o melhor evangelho para se pregar. Eu lembro quando eu participava do curso de casal e o pastor Gideone, ele sempre levava o evangelho de Jesus Cristo. E nós aprofundávamos ali com a família 45 dias. E sempre ao final, Deus sempre fazia as coisas grandes e maravilhosas. Esse evangelho é muito poderoso, irmãos. Se nós fôssemos estudar e aprofundar verdadeiramente. A palavra que quando entrava no coração do homem, cadeirante levantava, cego enxergava, curas e milagres aconteciam. Meu Deus, verdade. Porque não estavam preocupados em trazer aquilo que nós queremos, mas estavam preocupados em trazer a palavra de Deus. Aleluia. Eu orando ao Senhor, de Deus, que mensagem que o Senhor quer para nós. Que mensagem que o Senhor quer para mim, primeiramente. Deus fala comigo. Aleluia. Que eu orando no meu quarto, pedindo uma direção de Deus. Aleluia, Jesus. E Deus vai e me leva no Evangelho de Lucas. Tenho certeza que cada um de vocês, aonde eu vou na ação, eu sei, mas eu preciso ir aonde Deus me mandou, igreja. Aleluia. Para que você entenda, e se nós conseguirmos dentro do horário, eu quero trazer um pouco sobre a libertação. Que muitos precisam, que estão dentro da casa de Deus, que às vezes estão vivendo 15, 20 anos dentro da casa de Deus, mas precisa de uma libertação aí. Precisa ser liberto de alguma coisa. Quando as pessoas que estão presas na pornografia, quando as pessoas estão presas em um futebol, quando as pessoas estão presas em uma novela, quando as pessoas estão presas em tantas coisas deste mundo. Jesus. Aí vem para a casa de Deus, fala que o pregador estava ruim. Não, não é o pregador, é eu, é você que não busca a presença de Deus, que queremos que o milagre aconteça. De qualquer maneira, não vai acontecer. Glória a Deus. Como o pastor Gilvan já falou aqui nessa noite, para nós sermos abençoados na casa de Deus, o que nós temos que fazer? É semear, não é? Para que nós plantamos, que nós venhamos escolher no tempo de Deus, não no nosso tempo também. Da mesma maneira, quando nós venhamos buscar a presença do Senhor. Eu já falei outra vez que eu vim aqui, o culto não começa às 19h30, mas o culto começa quando você se levanta na tua casa. Aleluia. Que acorda, dobra o joelho e agradece a Deus porque você está vivo. Glória. Você agradece porque você tem um trabalho. Você agradece porque você tem uma família. Você agradece porque você tem uma casa, você tem uma cama. Já é um culto e você já começa dizendo: Deus, abençoa o meu dia, Senhor. Abençoa o meu trabalho, mesmo que eu estou passando dificuldade com o meu líder, com o meu carregado, com uma pessoa lá dentro, Pai. Mas eu creio no Deus que eu sirvo, Senhor. E Deus começa a operar o milagre. Aí você chega no culto, mal começa o culto, você começa o quê? A sentir a presença do Senhor. Porque você preparou o seu caminho para o culto. Aleluia, aleluia. Deus Todo-Poderoso, aleluias. E diante desse evangelho de Jesus Cristo, no capítulo 15, Jesus estava trazendo uma palavra aos publicanos, aos pecadores que aproximavam dele. E ele trouxe 3 palavras muito interessantes, que as 3 palavras se encaixam em uma só. Repita comigo: casa. 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 Aí você coloca na sua forma. Há 3 tipos de casa que eu quero ministrar nessa noite: a casa de Deus, a casa que é o seu coração, Aleluia. e a sua casa, o teu lar. E a libertação se encaixa nessa mensagem. A cura se encaixa nessa mensagem agora nós vamos trazer. Por quê? Na primeira parábola, Cristo trazendo ao povo: quem de vós, o pastor, que contando as suas ovelhas,
que tinha 100, mas ao contar, só tinha 99. Uma saiu do aprisco, saiu da casa. Repita comigo, casa. Casa. Quando eu falar casa, vocês repetem que nós entendemos, para que você saia daqui nessa noite entendendo a palavra de Deus. Aleluia. Uma saiu da Casa. casa. O pastor entristecido deixa as 99 e vai atrás de quem? De uma ovelha. Porque uma ovelha para Deus é importante. Aleluia. 1000 é importante, sim. 10.000 é importante. 100.000, 1 milhão é importante. Mas uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então o pastor vai atrás para quê? Para saber aonde ela está. O pastoreiro conhece as suas ovelhas, qual estão aqui nesta noite. Conhece cada rosto, cada semblante. Às vezes cada luta de cada uma, a qual você leva até a ele. Ele vai te dar um conselho. Ele vai te ajudar na palavra de Deus. Mas tem hora que o pastoreiro não vai poder fazer nada por você. Porque o único que pode fazer milagre se chama Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Aí a ovelha saiu. Por que a ovelha saiu? Saiu porque não estava liberta. Saiu para procurar as coisas, você lá de fora. Porque dentro da casa de Deus não estava mais se alegrando. É Jesus amado. Quem sabe um irmão, uma irmã, um amigo, uma amiga o desprezou. E Cristo não tem nada a ver com isso. E ela vai culpar quem? A casa de Deus. Eu não vou mais porque eu não sou mais bem-vindo. Aí vai o pastor atrás, conversar, convencer. Vai o papai do céu trazer o bálsamo para fazer o quê? Trazer o refrigério a esse coração. Aleluia. Saiu da casa. A casa agora do coração está espremida, está amargurada. E dentro da casa precisa também de uma libertação. Porque às vezes a sua família vai padecer com algo que você está querendo criar. Você sabia disso? Tenho eu por prova disso. Porque eu recebi uma vez uma pessoa que vinha todos os dias na minha casa, ali na cidade de Rolândia. Vinha, presbítero você, falava mal do pastor, do líder, da irmã, do irmão, da criança, falava mal de tudo. E eu comecei a alimentar aquilo. E um dia ela saindo do portão da minha casa, eu e minha esposa conversando, o Espírito Santo mas veio diretamente ao teu coração. O que é que você está pregando? É Jesus. Que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E por que você está deixando o mal entrar na tua casa? Eu olhei e falei, meu Deus. E a prova estava vindo mesmo na minha casa. Eu fui para o quarto, pedi perdão a Deus. À noite eu falei para toda a igreja, irmãos, pedi perdão para o meu pastor também. Eu falei, dentro da minha casa não vai entrar o mal. Porque eu e minha família servimos ao Senhor Jesus. Eu estava trazendo mal para dentro da minha casa e minha família estava pagando o preço. Então cuidado que você coloca dentro da sua casa. É Jesus amado. Às vezes precisa de uma libertação lá. E eu falo que libertação é algo que nós precisamos estudar, igreja. Porque um dia o meu pastor Salvador, olha o nome do homem, Salvador. E o sobrenome, Serafim. Foi o meu primeiro pastor, a qual nós assumimos a igreja ali na minha casa, na época. E ele me chamou para ir uma
família. Irmão, quando nós entramos na casa, o inimigo tomou a vida de um jovem. E eu confesso, igreja, que eu fiquei com medo naquele dia, porque eu nunca tinha visto aquilo. Mesmo crescendo dentro da igreja com meu saudoso pai, tanto espírito, manifestação, mas aquele dia eu vi uma cobra no moço. E esse moço corria dentro da casa e fazia assim, como uma cobra. Ele levantava a cabeça assim. Eu falei, Jesus. E o pastor, ora, Robson. Eu falei, pastor, estou orando, já faz hora. Ele falou, ora que o trem hoje está feio aqui. Eu falei, mas Deus é maior, né? Aleluia. Irmão, sabe o que o menino tinha? Uma simples coisa. Mas quando o pastor arrancou dele, o demônio foi embora na hora. Aleluia. Uma corrente, pastor, no seu braço. Jesus. Nós fomos descobrir. A moça que tinha dado para ele tinha feito um pacto com Satanás. E ele levou aquela corrente para dentro aonde? Da casa. Então nós temos que ter cuidado do que nós colocamos dentro de casa. Eu lembro que eu estava orando e aquele moço, eu segurei nas duas pernas e o pastor no braço. Eu vi quando o Espírito Santo falou ao coração do pastor Salvador, arrancar a corrente. Ele falou, segura, Robson. Daí o outro irmão dele colocou a mão sobre as costas dele. Ele grudou no braço, quando ele arrancou, o menino, pum. Aleluia. A minha esposa sabe quem é, o Henrique. Ela não vai deixar eu falar mentira. Ele olhou e falou, o que está acontecendo? Está vendo? Uma simples coisa que aquele moço ganhou de uma moça estava fazendo toda a família ser perdida. Meu Deus. Mas eu louvo a Deus porque naquela noite 7 almas foram salvas para o reino de Deus. Se a família está na igreja, eu não sei, mas aquele dia fizeram um compromisso com Deus. E é cada um com cada um naquele dia, no grande dia. Está entendendo? O pastor foi atrás, cuidou, zelou. E foi uma grande família que até me ajudou nos jogos, a qual tomava conta naquela época. Segunda palavra vai contar a história de uma mulher com as suas dracmas. Ela vai contar também a sua dracma. Quando ela vai contar, vê que perdeu. E a dracma era algo de valor. Quem tinha na época era poucos. O que ela faz? Ela acende a candeia, pega a vassoura e vai varrer a casa, procurar colocar a luz sobre os campos. Você já procurou as coisas? Principalmente nós homens, nós perdemos feio para as mulheres. Sim ou não? Às vezes nós perguntamos, amor, onde está o meu chinelo? O chinelo está no meu nariz, o pé aqui, ó. Que nós não achamos. A mulher lá do quarto, está lá do seu pé, você está vendo não? É ou não é, igreja? A mulher tem uma visão que nós perdemos feio, assim. Ela sai a procurar. O que eu não entendo também nessa palavra, ela estava na sua Casa. Repita comigo, ela estava na sua Casa. Algo de valor nós nunca podemos perder na nossa vida. Qual que é algo de valor que Deus mais colocou na nossa vida? É a nossa família, sim ou não? As demais coisas que virem depois é luta. Mas se tem uma coisa que nós temos que valorizar, é a nossa família. E nós temos que lutar pela nossa família, sim ou não? E o que nós precisamos fazer para a nossa família estar dentro da casa de Deus, para que seja liberta? Vivendo de acordo com a sua palavra. Como que o jovem purificará o seu coração? Vivendo de acordo com a sua palavra. Oh, aleluia! E como que os jovens, como que os irmãos estão se perdendo hoje dentro de casa? Essa palavra aqui já não está tendo mais valor dentro de casa. Meu Deus do céu. Olha aí.
Porque a internet está acabando com as nossas famílias. Que a Bíblia está ficando de lado. Algumas vezes quando eu vou ministrar para os jovens, eu vejo que tem alguns pais que não gostam, e eu não estou nem aí. Se nem Cristo agradou, quem dirá eu? Nós temos coragem de dar um smartphone de R$3.000 para o nosso filho, mas não dá uma Bíblia que custa às vezes nem R$100. E nós queremos que nossos filhos sejam uma tocha dentro da casa de Deus. Não vai ter como. Porque quando a nossa juventude ficar buscando as coisas do mundo, a presença de Deus não vai entrar no coração deles. O que você precisa varrer aqui nesta noite? Aleluia! O que eu preciso varrer dentro da minha casa? Aleluia, Jesus amado! Não é isso no que aí apontou, calma. Aleluia! O que você lá na sua casa está precisando varrer? O que eu estou precisando varrer na minha casa? Aleluia! Às vezes tem prova que nós não entendemos. E nós dizemos, Deus, o que está acontecendo, Pai? E às vezes nós não temos força nem de orar. Mas é tão gostoso que o Espírito Santo vem nos consolar. Aleluia! Ele fala diretamente aos nossos corações, que é a nossa casa que nós temos que estar limpa de coração. Para que Ele venha operar um milagre, esse coração precisa estar limpo. Aleluia! Para que Ele venha operar o seu milagre, para que venha haver libertação, para que venha haver cura. Nós precisamos varrer as coisas deste mundo. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Quem está entendendo aqui nesta noite? Quem está entendendo essa palavra aqui nesta noite? O que precisa ser feito, vale nesta noite. Saia daqui convicto nesta noite. E quando tu chegares lá no portão da tua casa, já começa a dizer, Espírito Santo, vai varrendo tudo que não presta, Pai. Vai tirando tudo que não presta. Mas meu esposo não é crente. Deus começa a trabalhar no coração do Senhor. A minha esposa não é crente. Começa a trabalhar, Senhor Jesus. Os meus filhos estão distante da tua presença. Começa a trabalhar, Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Qual é a oração que o nosso Deus não resiste? Aleluia! E é tão gostoso que nós temos um advogado 24 horas, chamado Jesus Cristo. E nós vamos para a terceira parábola para nós decorrer aqui, para nós não passarmos na hora. Que vocês conhecem. A parábola do filho pródigo. Eu não quero falar do filho que saiu da casa, você conhece a história. Eu quero falar daquele que ficou dentro da casa. Porque o filho que saiu foi como eu um dia. Chegar para os pais e dizer, não quero mais. Vou viver a minha vida. E fui viver a minha vida. Ganhei alguma coisa? Zero. Porque Satanás, você acha que ele está dando, mas ele está tomando da tua vida. Amigos vêm quando você tem. Amigos vêm quando você é o destaque aonde você está. Mas quando você não é mais destaque, eles te abandonam. Quando você não presta mais para eles, eles te deixam. Assim foi esse moço que tinha tudo, pai, me dê a minha parte. Esse pai poderia falar, filho, não vai. Mas o pai permitiu. E nós conhecemos a história. O moço que tinha tudo, mas perdeu. Foi parar em uma fazenda. Desejou até comer as coisas pobres. Tal situação que esse moço chegou. Mas que bom que ele lembrou da casa. Aleluia a Deus!
E a palavra que mexe comigo, que ele diz: retornarei para o meu pai. Quem sabe se meu pai abraçar, eu posso ser um dos seus empregados. Mas o pai jamais vai fazer isso. O pai já estava esperando ele. Quem sabe esse moço indo para sua casa, quem sabe ele dizia: será que meu pai vai me aceitar? Será? Fica aquela pergunta na igreja. Aqueles que estavam na casa de Deus pregando, louvando, cultuando ao Senhor, estão distantes da presença do Senhor. E eles fazem essa pergunta: será se eu voltar para casa, eles vão me abraçar novamente? Eu sei porque já teve pessoas que falaram para mim: eu não volto mais, Jobson, porque ninguém me aceita mais. Assim são aqueles que representam esse moço que ficou na sua casa. Porque quando ele está voltando de outra fazenda e chegou na dele, ele viu um grande alvoroço naquela fazenda dele. E ele pergunta para os empregados: o que está acontecendo? O desempregado diz: o teu irmão